E aí, pessoal, beleza? Eu continuo na minha empreitada de fazer o relatório, tá? Já vi que vai ser bem mais extenso do que eu imaginava, porque os problemas são mais extensos do que eu imaginava, na verdade, tá? Para aqueles que me mandaram os e-mails duvidando da coisa, o relatório existe. Está sendo compilado, né, na verdade, são várias e várias páginas aqui de relatório. Várias páginas de relatório, certo? Estamos em 8 páginas. 8 páginas sobre os problemas na geografia da Terra plana. Tá? Tem várias e várias páginas aqui, certo? Isso tudo vai estar disponibilizado. Não se preocupem, vocês vão poder acessar esse relatório. Qualquer pessoa vai poder acessar esse relatório quando ele estiver concluído. Quando ele estiver concluído, que eu acho que vai demorar bem mais tempo do que eu imaginei, vai estar disponível. Mas hoje eu quero falar de uma coisa muito, muito legal, que é referente ao Sol. Na Terra plana, assim como na Terra, o dia ele possui 24 horas. Tem que ser assim. Ou seja, quantos graus vale uma hora? 15 graus. Você dividir 360 graus por 24 horas, você vai ter 15 graus por hora. Beleza? Beleza. Então, interessante uma coisa. Tá? Na Terra plana, que seja o que quiserem que seja, porque agora já, né, o Sol às vezes é tratado como realmente algo, um corpo, um astro, e outras vezes é interpretado como uma simples projeção, um holograma, enfim, né, alguma coisa do gênero. Mas, independente disso, ele tem que manter uma trajetória, ele tem que manter uma velocidade angular constante de 15 graus por hora, independente da posição que ele está. Na Terra plana, obviamente, as velocidades tangenciais mudam. Se a gente estiver sobre o trópico de Câncer, que tem um diâmetro menor, o menor diâmetro ali, é uma velocidade. O Equador, o diâmetro é maior na Terra plana. E, finalmente, o Trópico de Capricórnio é ainda maior. Então, as velocidades tangenciais mudam. A rotação é a mesma. Porém, a velocidade tangencial muda. Certo? Eu não vou fazer a comparação como os terraplanistas gostam de comparar a velocidade do globo, a velocidade tangencial da Terra. Nossa, 1.600 e poucos quilômetros por hora. Não vou comparar o movimento que eles fazem, né, daquele giro de peão, como já mostrei no outro vídeo, né, movimento da Terra. Mas olha uns números legais aqui. Sobre o Trópico de Câncer, estou me referindo ao modelo 3 do meu relatório, ou seja, aquele que tem 40.000 quilômetros de diâmetro, certo? Então, devidamente calculado os tamanhos, né? Sob o Trópico de Câncer, para ele manter a velocidade angular de 15 graus por hora, ele está com uma velocidade tangencial de 1.941 quilômetros por hora. Isso levando em consideração a velocidade do som, que é de 340 metros por segundo. Não é isso a velocidade do som? Exatamente. Ou seja, 1.224 km por hora, a velocidade do som. Ele já está em Mach 1.58. Legal, né?
Sobre o Equador, para ele manter a mesma velocidade, ele já está a 2.617,99, 2.618 km por hora. Ele já está em Mach 2.13. Interessante, né? Ele já rompeu, já dobrou, já saiu da velocidade Mach 1, já ultrapassou para Mach 2, já passou. E sobre o Trópico de Capricórnio, ele tem que manter uma velocidade de 3.294,85 km por hora. Isso dá Mach 2.69. Legal, né? A passagem de Mach 1 para Mach 2 ocorre em uma latitude, né, de 5,84 graus norte, ou seja, mais próximo do centro da Terra, ali, não é? Centro da Terra plana. Tá? Obviamente, é óbvio que não existe nenhuma explicação oficial, tá? Não existe nenhuma explicação oficial para os fatos. As teorias são as mais contraditórias possíveis, né? Holografia magnética, enfim, reflexo no domo, uma série de coisas. Mas, sendo holografia, não sendo holografia, sendo reflexo, não sendo reflexo, tendo o que quiserem, tá? Ele tem que obedecer os 15 graus por hora. Isso é fato consumado, certo? Não tem jeito. Então, aqui, nós podemos nos basear em uma coisa. Nós podemos nos basear. Nós podemos, literalmente, saber qual é a distância real entre dois pontos sobre um paralelo, por exemplo. Tá? Se a gente mantiver a posição sobre esse paralelo e mudar só a longitude. Tá? Eu fiz um cálculozinho rápido aqui. Tá? Peguei a minha posição atual de longitude e desloquei 1 grau. Minha posição de latitude, mantive ela, né, sobre o paralelo, e desloquei 1 grau na longitude, em direção oeste. Tá? 1 grau. É justamente onde fica uma cidade vizinha, aqui. Que todo mundo sabe a distância dessa cidade. Pelo caminho mais tortuoso possível, é óbvio que vai ser uma distância um pouco maior do que uma linha reta, que é a menor distância entre dois pontos. A distância reta desta localidade real é de 109,74 km. Quanto tempo leva para acontecer o que se chama, né, de passagem solar meridional sobre a minha posição e a passagem solar meridional sobre essa outra posição, ou seja, o meio-dia solar aqui e o meio-dia solar nesta localidade? Isso leva um tempo. E sabendo desse tempo, a gente sabe quantos graus, ou seja, é 15 graus por hora. Beleza. Ou seja, quantos minutos em tempo, tá? Tempo equivalem a 1 grau? Equivale a 4 minutos. Uma conta rápida, certo? Ou seja, eu tenho uma diferença de 4 minutos entre o meio-dia solar onde eu estou e o meio-dia solar a 109,65 km de distância. 4 minutos de diferença. Esse tempo não tem o que fazer. O ângulo não tem o que fazer. Seja terra plana ou não seja plana, não tem o que fazer. Só que, calculado pelo mapa da Terra plana, é óbvio que o perímetro da minha longitude é muito maior do que a realidade. Tá? Muito maior.
Ou seja, na Terra plana, onde eu estou e essa localidade, para essa diferença de 4 minutos entre meio-dia solar, tá, sobre o mesmo paralelo, tinha que estar a 193 quilômetros de distância. Não há explicação. Porque assim, a velocidade angular do Sol tem que se manter. É óbvio. Então, isso pode ser calculado em qualquer parte do globo, desde que você mantenha a posição de latitude e mude a posição de longitude. Então, 4 minutos dá uma diferença de 1 grau. A mais, a menos, enfim, ao lado que você for, para leste ou oeste. Ou seja, o meio-dia solar antes, o meio-dia solar depois, você vai decidir. Você botar 15 graus, vai dar uma diferença, obviamente, de 1 hora. Ali na descrição está o programa que você pode entrar com as coordenadas e fazer. Entra com uma coordenada, observe qual é a culminação, que eles chamam, ponto de culminação, que é a passagem meridional, e você compare com alguma localidade que você conheça, que você saiba, a distância, enfim, não é tão difícil. Eu não estou falando lá do outro lado do mundo, eu estou falando aqui do lado. Porque é fácil dizer, vai lá na Austrália. Não, não é na Austrália, é aqui do lado, é 100 quilômetros. E eu tenho uma diferença de quase o dobro. Quase o dobro. Quanto mais ao sul, pior vai ficando. As diferenças começam a ficar maiores e maiores e maiores. Mas assim, qualquer pessoa pode comprovar. Vá numa localidade, acha o norte verdadeiro, direitinho. Tem até um vídeo sobre achar o norte verdadeiro, posição verdadeira, com já o desconto da diferença magnética da bússola, do norte magnético, tem tudo, tá? O declínio magnético. E você vai poder dizer, olha, aqui e aqui, é uma diferença absurda. Absurda. Então assim, não há como negar. A posição solar mostra o quanto se deslocou. Em graus, em tempo. Não existe isso. Não confundam, por favor, não confundam minutos e segundos de horas com minutos e segundos de graus. O cálculo deve ser feito sobre graus decimais, tá? Ok? Senão vocês vão ter que converter. Para o sexagesimal lá vai ter que converter. Ok? Então assim, ó, é só para vocês entenderem que isso tudo está entrando no relatório, todas essas coisas. A realidade é a realidade, o mundo da fantasia é o mundo da fantasia. Beleza, pessoal? Nós vamos ficando por aqui e depois a gente volta com mais informações aí. Valeu!